O Seiya nunca ganhou de ninguém nas 12 casas. Você com certeza escutou isso ao longo dos últimos meses porque um vídeo ficou muito famoso falando sobre isso. Mas se eu te disser que isso na verdade é uma grande mentira e o personagem venceu sim alguém nas 12 casas, parece um pouco impensável, mas o Seiya ganhou de pessoas nas 12 casas e inclusive enfrentou o maior inimigo da obra até aquele momento também. Mas claro, sempre tem que ter alguma desvalorização em cima do nosso querido menino Seiya. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre como o Seiya ganhou nas 12 casas, vamos falar sobre como a gente pode fazer esse revisionismo um pouco negativo para outros personagens também, e aí eu tenho certeza que alguns não vão gostar, e mais algumas coisinhas também. Mas antes de tudo, já deixe seu like se não deixou, se inscreva se não for inscrito, manda esse vídeo pros amigos e considere também tornar-se membro do nosso canal por apenas R$ 3,99, onde você vai poder ajudar nosso canal a se manter e a evoluir. Então muito obrigado a todo mundo que já faz parte do nosso clube de membros, que faz parte do clube de membros de Grande Mestre, que tem acesso ao grupo no WhatsApp também, onde a gente troca ideia, onde mandam-se vídeos, perguntam-se coisas e etc. E fica aí meu muito obrigado às lendas que estão passando na tela nesse momento. Valeu, gente! E eu vou começar a falar disso aqui muito sem rodeio, beleza? Vamos falar sobre Seiya versus Aldebaran. O Seiya é o primeiro dos Cavaleiros de Bronze que enfrenta um oponente que é um Cavaleiro de Ouro. Não só o Aldebaran, mas ele inicialmente havia enfrentado justamente o Ayori, e é lá que nós vemos a demonstração e o abismo de força que existe entre um Cavaleiro de Bronze e até mesmo um Cavaleiro de Prata com relação a um Cavaleiro de Ouro. Essa classe de oponentes, essa classe de inimigo é muito maior do que tudo que a gente conhecia na obra até aquele momento. E quando vamos às 12 casas, isso não seria diferente. O desafio era muito grande. Tanto que durante a luta do Seiya contra o Aldebaran, nós vemos que várias vezes o Seiya fica para morrer. Ele fica debilitado, ele se ferra muito, ele apanha muito, o que é uma característica do próprio personagem, de sofrer para depois vencer. Mas nessa luta em específico, o Seiya é levado ao limite, e há um limite tão grande que ele desperta, e é o primeiro dos Cavaleiros de Bronze a despertar, o seu sétimo sentido. Ele toca, ele não domina, mas desperta, e nós vemos ele produzindo o Big Bang, ele parando o Grande Chifre, por exemplo. E lá, nessa luta contra o Aldebaran, nós vemos que existe uma condição. Depois daquela série de provocações entre Seiya e Aldebaran, onde ele diz que vai cortar o chifre do touro, o Aldebaran diz claramente que se o Seiya quebrasse o chifre dele, ele admitiria a derrota. Ou seja, a partir do momento em que uma condição de derrota foi estabelecida, todo o resto passa a não importar. O Seiya consegue cortar o chifre do Aldebaran. O Seiya vence a luta, ele supera o Grande Chifre, inclusive, e consegue surpreender o Aldebaran a ponto dele quase não conseguir perceber o ataque do Seiya na hora que é cortado o chifre do touro. Então, se nós formos falar já da primeira luta do Seiya, não há qualquer motivo para discussão. O Seiya venceu o Aldebaran. Ele não apenas superou a técnica, como cumpriu a condição de derrota que havia sido estabelecida pelo seu oponente. Inclusive, o Aldebaran diz com todas as letras que ele perdeu. Em todas as mídias que você for encontrar de Cavaleiro Zodíaco, ele diz com todas as letras que ele perdeu. E a Conrad, que foi a primeira versão de Cavaleiro Zodíaco que chegou aqui no Brasil, com uma tradução muito da duvidosa, ele diz que perdeu. Que é o Tankobon, aquela versão azulzinha da JBC que foi lançada aqui no Brasil também, a primeira versão que eles lançaram, ele diz que perdeu. Você quer o Kanzenban? Ele também diz que perdeu. Você quer a Fan Edition, a nova versão revisada de Cavaleiro Zodíaco? O Aldebaran também diz que perdeu. Então da onde se criou isso? Talvez por alguém que nunca leu o mangá clássico, talvez tenha sido culpa do anime. Claro, o anime é malvado e culpado de muita coisa. Então vamos lá. O que o Aldebaran diz no anime? Esperem. E agora o que é que você quer, Aldebaran? Somente Seiya me venceu. Eu não permitirei que os outros 3 passem. Pois é. O Aldebaran também diz no anime que ele perdeu. O Seiya foi o único que o venceu. No anime eles até mudam um pouco a dinâmica para os outros poderem passar também, mas isso não vem ao caso. Mas o que importa é que o Aldebaran diz com todas as letras que ele perdeu o combate. A grande questão é que muitas pessoas tentam desconsiderar a vitória do Seiya ou desvalorizar a sua vitória porque não houve uma morte, porque o Seiya não matou o Aldebaran. E existe uma dissonância muito grande nesse conceito de que derrotar é equivalente a matar. Não. Quando os Cavaleiros de Bronze sobem às 12 casas, eles têm um único objetivo: chegar até a sala do mestre, não importa como. Por isso muitos deles ficam para trás para que outros possam seguir adiante. E eles poderiam muito bem não vencer os seus combates, eles poderiam muito bem não continuar aquela jornada, mas eles prenderiam aquele inimigo ali. O objetivo principal não era necessariamente derrotar os Cavaleiros de Ouro e exterminá-los, mas passar das casas para chegar até a sala do mestre. E isso pode ser feito de diversas formas, e é por isso que o Kurumada na primeira metade do arco cria situações tão distintas. Na primeira casa eles não lutam, na segunda casa tem um desafio do Cavaleiro de Ouro e de Touro, na terceira casa eles têm que superar o labirinto de Gêmeos e o Shun de
de alguma forma, juntamente com o poder da sua corrente, consegue derrotar o Saga naquele momento também, o impedindo de seguir. Na casa de Câncer, o Shiryu tem toda aquela luta com o Máscara da Morte. Na quinta casa, o Ayora é dominado pelo Satã Imperial, tem a dinâmica de você justamente tentar retirá-lo daquele gol. Então são situações diferentes que levam os Cavaleiros de Bronze pra frente, e eles enfrentam algumas muralhas no meio do caminho. Então eu poderia acabar o vídeo aqui. Você derrotou o Aldebaran, você derrotou alguém, mas eu tenho certeza que isso não vai te convencer. Então se não vai te convencer, vamos então falar sobre o combate com o Ayora. O Seiya mais uma vez enfrenta uma situação muito difícil, que é lutar contra um Cavaleiro de Ouro estupidamente poderoso, que é o caso do Ayora, que é tão estupidamente poderoso quanto o próprio Aldebaran. E esse não é um Aldebaran qualquer, é um Aldebaran possuído pelo Satã Imperial, muito mais visceral, sanguinário, violento, usando o seu verdadeiro poder e não se contendo de nenhuma forma. Então nós vemos o Seiya sendo justamente amassado em vários momentos da luta, o que o faz virar, o que o faz conseguir ter alguma chance minimamente melhor é justamente o sacrifício do Cassius. É a combinação do sacrifício do Cassius mais o Seiya com a perna quebrada, superando o relâmpago de plasma para golpear o Ayora, que fazem com que ele possa acordar. Então nós temos mais uma vez o Seiya superando um golpe de um Cavaleiro de Ouro e conseguindo golpeá-lo a ponto de o deixar desacordado minimamente. Porque sim, o Ayora desacorda de forma mínima, a ponto de acordar, clicar, virar e finalmente conseguir despertar do Satã Imperial que foi posto nele pelo Saga. Você pode considerar isso uma derrota, o que na minha opinião seria o mais justo. Você pode considerar isso um empate, você pode considerar isso um condicionamento, mas fato é que o Seiya superou alguma característica do Ayora mais uma vez. Mas tudo bem, você não quer dar o braço a torcer. Não vamos considerar então a luta do Ayora, deixa ela de canto. O Seiya superou o relâmpago de plasma com uma perna quebrada em sua velocidade, mas tudo bem, vamos deixar ela de lado. Ele ainda tem a luta contra o Saga, e algumas pessoas parecem esquecer isso na hora de fazer essa contagem de que o Seiya não derrotou ninguém nas 12 casas. Deixa eu contar um segredo para muitos de vocês. A Sala do Mestre faz parte de todo esse ecossistema das 12 casas. O Seiya derrotou o Saga, e isso não pode ser esquecido. Você desmaia o Saga no final da luta. Ele, depois de muito superar, tendo a ajuda do Cosmo e dos amigos dele, depois de toda a sua superação, ele consegue derrotar o Saga com o Cometa de Pégaso, a ponto de justamente desmaiá-lo por tempo suficiente para que ele pudesse avançar e chegar próximo à estátua de Atena e posteriormente o escudo da deusa. O Saga foi derrotado pelo Seiya, foi desmaiado pelo Seiya. Se você quiser levar isso para um campo de luta comum, quando você tem uma luta de boxe, de MMA, ou de quase todos esses tipos de artes marciais, quando você desmaia um oponente, quando você o nocauteia, isso significa uma derrota. E o Seiya nocauteou o Saga. O Seiya é um dos poucos cavaleiros que realmente não matou nenhum dos seus oponentes durante a Batalha das 12 Casas. Mas isso não significa que ele não tenha derrotado ninguém. Ainda que você tire da conta o Ayora, ainda existem o Aldebaran e ainda existe o Saga. E qualquer coisa diferente disso é só uma tentativa de minimizar aquilo que o personagem fez. Derrotar não significa matar. Mas se o objetivo foi justamente desvalorizar o Seiya, a gente pode fazer isso com toda a subida dos Cavaleiros de Bronze ao longo do arco das 12 casas. Querem um exemplo? O Ikki não derrotou ninguém nas 12 casas. Eu posso fazer essa afirmação, levando em consideração justamente o critério que muitos utilizam para a análise do próprio Seiya. Quem o Ikki matou nas 12 casas? A primeira luta do Ikki é justamente contra Shaka, e a gente sabe que foi uma luta muito complicada. O Ikki perdeu os seus 6 sentidos, não foram nem 5. Mais 6. E aí no final ele leva o Shaka para uma outra dimensão e não matou. Então não é uma vitória. Esse é o critério? Claro que não. O Ikki venceu o Shaka. Ele pode não ter vencido no sentido de matar, justamente, ou no sentido de nocautear também. Mas o Ikki cumpriu o objetivo dele, que era tirar o Shaka do caminho e de fazer com que os seus irmãos pudessem subir o restante das 12 casas. O Ikki superou o Tesouro do Céu, justamente por ter perdido os seus 6 sentidos. Por ter entendido como Shaka acumulava Cosmo ao longo da luta, que é algo que ele próprio diz. E justamente por ter entendido a técnica do Shaka, por ter perdido os seus 6 sentidos, ele foi capaz de superar o Tesouro do Céu e de levar Shaka para uma outra dimensão, por tempo bastante para que, depois de algum tempinho só, o Shaka se comunicasse com o Mu e o pedisse para ajudar a salvar o próprio Ikki também, ainda que ele próprio pudesse sair daquela dimensão sozinho. A gente pode falar de outro personagem, o Shiryu. O Shiryu foi um personagem que dependeu de muitíssima ajuda na sua luta contra o Máscara da Morte. Ele dependeu não apenas da oração da Shunrei, mas de uma interferência direta da Saori, uma das poucas que ela faz no mangá, em comparação com o anime, além da própria desistência da armadura de ouro de Câncer, saída dela do corpo do Máscara da Morte. O Shiryu dependeu de 3 elementos para vencer um combate.
a gente tem que desvalorizar o personagem por isso. Contra o Shura, ele também não ia sobreviver ao combate. Ele dependeu de ser salvo pelo seu oponente, que o vestiu com a armadura de ouro de Capricórnio e o mandou pra baixo. Isso é um demérito do personagem de alguma forma? Claro que não. Se a gente for entrar nessa de desvalorização daquilo que os personagens fazem, a gente não vai conseguir entender qual era o real objetivo deles nas 12 casas. E para não me tornar prolixo, eu vou falar mais uma vez. O objetivo não era necessariamente matar os oponentes, mas passar de casa não importa como. Justamente fazendo o que fosse necessário para que isso pudesse acontecer. E foi o que o Seiya fez, foi o que o Shiryu fez, foi o que o Ikki fez, foi o que o Shun fez, foi o que o Yoga fez. O Seiya, de todos os Cavaleiros de Bronze, foi o único que completou esse trajeto inteiro, inclusive. Ele não só passou por todas as 12 casas, como chegou até a Sala do Mestre, como chegou à estátua de Atena. E foi quem salvou a Saori ao pegar o escudo de Atena também. O que muito me preocupa nessa história toda é como certas afirmações podem ser levadas como uma verdade absoluta sem que haja qualquer tipo de revisão em cima disso. As palavras da pessoa que falaram isso, eu não tô julgando, não tô apontando o dedo pra ela, não sei quem é, inclusive, quem falou. Acho que é algum comediante, não sei exatamente de onde, porque isso já me foi medido por um amigo, que é um comediante, etc., mas não sei muito bem qual é o trabalho. Mas esse tipo de opinião ser levada tão a ferro e fogo se transforma numa verdade para as pessoas. Não há revisão, não há qualquer tipo de opinião, não há releitura da obra, ninguém vai verificar de fato e perceber que isso está errado. E quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo na nossa comunidade? E posso falar de várias outras situações. Acho que o maior representante disso seriam algumas opiniões que existem acerca do Masami Kurumada, que é o criador da obra de Saint Seiya. Coisas como ele odeia a obra, ou ele demitiu sei lá quem, ou ele brigou e queria coisas a mais pra Ringine Kakeiro, ou que o Ikki é um personagem que é só uma ferramenta de roteiro, ou qualquer outra coisa que vá se propagando e gerando uma bola de neve tão grande que virem opiniões e verdades absolutas pras pessoas. O caso do Seiya, pra mim, é ainda mais assustador, porque o personagem passa por uma desvalorização e não é de hoje. Pra mim, de todos os 5 Cavaleiros de Bronze, o Seiya é o mais desvalorizado, mais ainda que o Shun, porque é um personagem que experimentou um crescimento, pelo menos nos últimos 10 anos, na minha opinião, em termos de popularidade, pessoas abraçando, inclusive pelo avanço de pautas e de entendimento de outras questões que fogem ao escopo de Cavaleiro do Zodíaco. Enquanto o Seiya é cada vez mais desvalorizado pela comunidade. É um personagem que é taxado de chorão, que só fica no chão, que não faz nada, que não derrota ninguém, e várias outras questões que são completamente inverossímeis. O Seiya é um personagem muito bom, o Seiya é um personagem fantástico, ele é um protagonista muito bom, mas muitas vezes parece que ele é um protagonista que é impedido de protagonizar a sua própria obra, quando isso não deveria fazer o menor sentido. Eu já fiz essa contagem uma vez e eu, em algum momento, vou recuperar isso, de que o Seiya é um dos personagens que menos luta, inclusive. O Seiya tem, inclusive, derrotas na conta dele. O Seiya perdeu pro Asterion. É um exemplo. Ele é, acho que é o único personagem dos bronzes que perdeu no arco dos Cavaleiros de Prata. Foi justamente o Seiya. Ele perde pro Asterion na Batalha na Praia, depois de ter vencido Mish e depois de ter vencido Moses. É claro que tem toda uma condição, tem cansaço, e enfim, tem o próprio Asterion sendo superior em outros quesitos em relação a ele. Mas o Seiya perde aquela luta. Um personagem que deveria viver de protagonismo, como é a opinião dos outros, não deveria perder nunca, não é? Pelo menos essa é a minha opinião. E muito me entristece essa desvalorização que o Seiya passa ao longo dos anos, porque inicialmente não era assim. Pra quem acompanhou a época da revista Herói, e eu tive acesso por conta do dossiê Saint Seiya, e pude ler muitas edições, o Seiya quase sempre era um dos mais votados da revista. Ele era o que representava a popularidade de Cavaleiros do Zodíaco. Ele estava sempre no topo, sempre no alto. Só depois de algum tempo, de alguns anos, em que outros personagens foram chegando próximos a ele. Se não me engano, quem chegou e desbancou o personagem depois de muitas edições da Herói, foi justamente o Shiryu. Mas inicialmente o Seiya era um personagem muito amado. Mas acho que uma sucessão de coisas fez com que a visão das pessoas a respeito do personagem se deturpasse. Não só os memes da internet, que foram muito exagerados e muito maldosos com o personagem também, mas principalmente a falta de revisitação da obra, a falta de memória de fato. Muitas pessoas comentam sobre Cavaleiro do Zodíaco ou falam sobre a obra, não porque a consomem, não porque leem, não porque tem algum tipo de ritual anual, diário, mensal, semanal ou qualquer coisa nesse sentido, mas comentam com uma memória da infância que muitas vezes falha, e quando essa memória se junta com opiniões e informações que são jogadas ao vento sem nenhum tipo de confirmação, elas se tornam isso aí. Torna-se alguém falando que o Seiya nunca venceu alguém nas 12 casas, sendo que a primeira luta do arco é justamente o Seiya vencendo o seu oponente. E repito,
derrotar não significa matar. Quer um exemplo? O Miro admite que se ele não tivesse a armadura de ouro de escorpião, ele teria sido morto pelo Yoga, porque ele congelou todos os pontos da constelação de escorpião. Aquela luta é uma derrota do Yoga, aquela luta é um empate, aquela luta é uma vitória, dá pra você conversar sobre isso. Mas dá pra desvalorizar aquilo que o Yoga fez naquela luta? Não dá. De forma alguma, inclusive. Dá pra desvalorizar o que o Shiryu fez, matando 2 cavaleiros de ouro, porque ele teve alguma ajuda, alguma interferência? Não. Dá pra desvalorizar aquilo que o Ikki fez, pegando um dos ápices de poder dentro dos Cavaleiros de Ouro e conseguindo tirar ele do caminho? Não. Assim como não dá pra desvalorizar aquilo que o C fez, derrotando na condição de derrota que foi imposta por um Cavaleiro de Ouro, que foi o Aldebaran, ajudando a tirar o Aioria do Satã Imperial ao superar o seu relâmpago de plasma e golpeá-lo, e por fim, derrotando o Saga e o nocauteando por tempo suficiente para que ele pegasse o escudo da deusa e conseguisse, por fim, tirar a flecha dourada da Saori. É claro que tem personagens que têm desempenhos que podem chamar mais a atenção por uma questão de impacto, mas o C foi profundamente importante no arco das 12 casas, principalmente na reta final. E desvalorizar isso abre margem para desvalorizar outros personagens. Um dia é o Seiya, outro dia vai ser o seu personagem favorito. E como é que você vai reagir? Não façam isso. Leiam a obra, entendam a obra, busquem saber das coisas. Não porque eu tô falando algo, não porque o Felipe Manducê tá falando algo, não porque o Alan da Tyson Sensei tá falando algo, não porque o Caio da Anime de Night tá falando algo, ou por qualquer outra pessoa. Não façam isso. Entendam a obra por si, leiam, consumam e busquem abstrair tudo aquilo que vem e que parece uma verdade absoluta também. Então eu só queria terminar esse vídeo dizendo o que eu disse ao longo dos últimos minutos. O C derrotou alguém nas 12 casas, o C foi muito importante nas 12 casas e, pelo amor de Deus, parem de cair em mentiras e coisas absurdas que são ditas sobre Saint Seiya, porque isso se espalha como uma praga e é muito difícil de tirar quase sempre. Então, meu povo, por esse vídeo foi isso. Meu muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa o like se não deixou, se inscreva se não for inscrito. Considere mais uma vez tornar-se membro do nosso canal. E eu queria reservar esse finalzinho do vídeo só para falar algumas coisinhas a mais, porque elas são muito importantes. O canal viveu algumas semanas um pouco complicadas, né? Vocês viram que tivemos uma escassez de vídeo. O último vídeo lançado já faz 2 semanas. Tivemos uma live aí no meio tempo para poder só não deixar o canal muito parado. E eu andei passando por muitos problemas pessoais, como coloquei na aba comunidade, como disse no Twitter. E eu tô vivendo honestamente um processo de muito esgotamento, não físico, mas um esgotamento mental. Acho que dá para notar que eu tô com mais olheiras que o normal, que eu tô um pouco mais magro também. E eu juro que tô tentando me cuidar, então não precisa ficar preocupado. Mas isso me atrapalhou muito nos últimos tempos e por isso o canal ficou tão parado dessa forma. E eu peço desculpas, justamente porque não por ter ficado doente ou por ter ficado mal, não é isso. Mas tem pessoas que são membros do canal, que estão ajudando, contribuindo financeiramente, e eu sei que o canal ajuda muita gente também, eu sei que o canal é uma fonte de distração para muita gente também, e é uma fonte de distração para mim. O canal é uma coisa que me faz bem. Não conseguir estar aqui, não conseguir fazer um bom trabalho, isso me chateia muito, me incomoda muito e me frustra muito. Esse é um vídeo que eu queria fazer mais para ganhar tempo para conseguir fazer outras coisas. Eu não roteirizei como eu fiz normalmente, eu só vim e falei e botei alguns tópicos que eu queria comentar, então peço até desculpa se alguma ideia ficou desconexa ou se eu fui muito prolixo, mas eu achei que fosse ser melhor assim para termos alguma coisa no canal. Então vídeos mais editados voltam a acontecer após esse. Eu tenho, como falei na última live, 3 missões com vocês esse mês e eu quero cumprir e eu vou cumprir. A primeira delas é fazer o vídeo do Mu, né? Fazer a análise de personagem do Mu. E eu, se Deus quiser, vou conseguir lançar essa semana também. Talvez na sexta ou no sábado. Eu vou avisar. Outra coisa que eu tenho que fazer também, que é uma segunda missão, é justamente a análise do filme da Ares, que é uma coisa que eu quero há muito tempo fazer. E eu fiz, eu anotei coisas, eu tô aqui com o meu bloquinho onde eu anotei os tópicos. E nesse bloquinho estão as minhas ideias também para falar do vídeo do filme da Ares. E eu vou fazer. E a terceira coisa é justamente o vídeo sobre o Aldebaran, a análise de personagens do Aldebaran. Já que a minha ideia era fazer um vídeo por mês, mas eu acabei me atrasando. Eu acho que finalmente a fase turbulenta passou, pelo menos eu espero, mas se ela não tiver passado, eu fico muito feliz que vocês tenham tido essa compreensão comigo e sei que vão continuar tendo essa compreensão comigo também. Mas o meu objetivo é fazer com que o canal volte a ter uma rotina, como eu vinha tendo. Perfeito, meu povo? E por conta disso também, toda quarta-feira agora vamos ter uma live pra gente poder conversar, bater um papo, trocar uma ideia. E por isso eu tô reativando, ativando o canal de corte. Então, pra quem quiser se inscreva, tá o link aqui na descrição. A gente vai começar a ser alimentado a partir da próxima live. E aí eu vou explicar
na quarta-feira às 18h30, tudo que vai acontecer nessa fase nova aí do canal também. E vou estar lá para responder pergunta, pra gente conversar sobre Saint Seiya e para todas essas coisas. Perfeito, meu povo? Mas é isso. Peço desculpas pela ausência. Estamos de volta. E é isso, galera. Grande beijo, grande abraço. Vejo vocês na próxima live ou vídeo. E valeu.